Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Bruno, a pastora Renata, nós somos aí do Pode Incluir, né? E nós estamos hoje com dois convidados mais que especiais, né? O Pedro e a Letícia, né? Estarão falando aí sobre a maternidade e a paternidade atípica, né? E vamos trocar experiências, trocar eh, conhecimento, fatos, né? Do desafio de serem pais atípicos, né? Como nós somos também, né, amor? Verdade. Então, assim, a gente vai começando lendo um texto que está no Salmo de número 139, capítulo 139, versículo 16. Amém? Vamos lá. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Então sabemos que Deus é perfeito e Ele está no controle de todas as coisas, né? Então vamos fazer uma oração, né, amor? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que iremos, Senhor, compartilhar, Senhor, das experiências que o Senhor tem nos proporcionado no decorrer desses anos. Abençoa todos os que irão assistir este vídeo, que irão se aproveitar das informações desse podcast e que o Senhor venha, Senhor, estar no controle de tudo. É isso que te pedimos. Amém, amém, amém. Amém. Então, a gente colocou esse texto bíblico como base porque eu lembro que foi um texto que Deus falou comigo, mas eu acho que norteia a vida de quem é pai atípico, né? Que todos os dias dos nossos filhos foram escritos no livro do Senhor. Mas eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Falar de vocês um pouquinho para as pessoas conhecerem vocês, para a gente começar esse bate-papo. Então, Eu sou a Letícia, né? Uma mãe atípica aí de uma criança de 8 anos. O Arthur, que é uma bênção na nossa vida. E, assim, é um desafio diário, né? E a gente tem, assim, graças a Deus, enfrentado com o Senhor sempre no controle, nos direcionando e nos capacitando e levantando pessoas, né? Para nos ajudar também nessa caminhada. Bom dia, eu sou o Pedro, pai do Arthur, uma criança especial, né? E eu tenho só a agradecer pela vida dele, desde quando ele veio, quando a gente, sabendo que eu ia ser pai, aí eu falei, o coração explodiu. O meu sonho era ser pai. Aí, quando eu fiquei sabendo, eu tava no hospital com ela, eu saí do hospital gritando e o Radiante, pessoal né? achando que eu era Radiante. doido. Mas eu agradeço a Deus por tudo e por esse ministério ter nascido no coração de vocês, que foi um presente de Deus pela minha vida e a vida da minha esposa. Glória a glória a Deus, Deus. glória a E para Deus. quem não sabe, a Lê e o Pedro, a gente chama de Lê e Pedro porque são íntimos, né? São do Ministério de Inclusão junto conosco, estão lá nos ajudando. Amém. E eu vendo o Pedro falar, né? Achei interessante porque a gente, enquanto pais, quando a gente descobre uma gravidez, a gente planeja a vida dos nossos filhos. E aí eu queria já fazer essa pergunta. Vocês fizeram um plano, né? Porque não de cara vocês não sabiam que seria uma criança atípica, né? Que teriam os desafios, Sim. mas vocês fizeram planos? Sim, a gente, né? O Pedro tinha muito sonho de ser pai. E eu lembro que eu tinha alguns bloqueios, sabe? E aí eu falo que foi assim, Deus uniu mesmo nós dois, né? Esse sonho, e o Pedro acendeu esse sonho dentro de mim. E aí a gente ficou ali um tempo, né, tentando engravidar. E aí, a partir de 2 anos, veio a gestação. A gente planejou a gestação, sabe? E eu lembro que no momento que foi assim, que a gente chegou no hospital e que a médica falou assim: você tá grávida, você tá gravidíssima. Nossa, o Pedro foi assim, né? Uma loucura. Ele saiu ligando pro pai dele: pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, e muito feliz. E assim, igual, né, você falou, a gente não. Quando a gente engravida.
a gente planeja mil coisas. Ah, você é um menino, ah, você vai ser jogador de futebol, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Em nenhum momento, quando nós engravidamos, a gente planeja que vai ser uma criança atípica. Pelo contrário, a gente pensa numa criança típica, né? E aí, quando o Arthur veio e a gente enfrentou toda uma gestação, que foi uma gestação de alto risco, e o Arthur nasceu uma criança prematura, né? De 5 para 6 meses. A gente enfrentou uma luta já ali na gestação, né? E ali eu falo que o Senhor já estava nos moldando ali para o que viria pela frente. A nossa gestação, a gente ficou 4 meses no hospital, né? Depois que o Arthur nasceu, 4 meses? 4 meses. Então ali a gente já estava sendo forjado ali, Aham. sabe? Eu lembro que na primeira semana, quando a gente recebeu a médica, que eu tive, né, um sangramento, Ah, e que a gente chegou naquele hospital, né, a médica falou, foi, na verdade, ela sentiu uma dor lá no serviço, tava trabalhando normal. Aí onde Uhum. que ela trabalhava, subia muita escada, descia escada. Aí ela chegou, Pedro, tô com uma dor, eu fui sair do serviço. Aí chegamos lá, a gente levou ela no Vila da Serra. Aí chegou lá, a médica só chegou, olhou ela assim e falou, internação imediata. Aí ela foi e me chamou, você tá vendo que branquinho lá? Que lá é a bolsa onde está o bebê. Aí ela ficou internada a partir dos 2 meses, segurou o bebê, o Arthur, né? Que é bênção de Deus, até o 5º mês. Aí com o 5º mês ela teve alta, que ela falou que não precisava dela ficar no hospital. Aí no dia seguinte ela sentiu contração. Aí foi o parto Nu. normal. Parto sim, parto normal. normal. E eu lembro que naquele dia que a gente chegou no hospital, né, a médica virou pra gente e falou assim, e hoje, né, quando a gente vê médicos falar em Deus, a gente fica meio assim, que, né? Uhum. Porque a ciência, né, não acredita, muitos não acreditam no milagre do Senhor. E a gente já tinha recebido, né, uma promessa que a gente engravidaria, sabe? E que a gente gestaria uma criança naquele ano. E eu lembro que quando eu cheguei naquele hospital, a médica virou para mim e falou assim: você pode perder a qualquer momento. E eu lembro que ela pegou na minha barriga, eu lembro dessa cena como hoje. Ela falou assim: mas se você crê em Deus. Aí eu fui e falei assim: creio muito. Inclusive, essa criança é um milagre, essa criança é uma promessa dele. E aí ela falou assim: então a gente vai fazer o possível e o impossível porque essa criança venha. Até então a gente não sabia qual que era o sexo, mas eu tinha muita certeza dentro de mim que era o Arthur. E eu sempre falava, eu já conversava na barriga, falava assim: oi, Arthur, vai dar tudo certo e tudo, né? E glória a Deus, né? A gente passou por esse processo, o Senhor já vinha nos moldando ali lá atrás, e aí veio, né? Todos os outros passos da maternidade atípica, né? Que foi a descoberta, né? Depois que a gente saiu, a gente descobriu alguns sinais, a gente via, né? De uma criança que teria que estar numa fase que, né, que o que fala a ciência, chega a certo tempo, essa criança tem que alcançar metas, e essas metas não vinham. É os marcos, né, de Os marcos desenvolvimento. do desenvolvimento não vinha, e aí eu falava assim, algo errado tem, a gente com o olhar de mãe, né? Aí a gente, Então, o diagnóstico não foi no nascimento, não Não, foi, pela não prematuridade, foi, não. não. Veio depois. Veio veio com depois, 8 meses, 8 meses. 8 para 9 meses, que a gente foi desconfiando dele. Aí que a gente chegou e levou no Sara. E foi muito cedo, então. E o Foi. que, assim, qual que foi o olhar que vocês tiveram, assim? Olha, Nossa, o tá Arthur era diferente. uma criança um bebê, ele babava excessivamente, Não ficava não sentado. ficava sentado, ele tinha, né, um dorso muito molengo, sabe? Ele não ficava, né, para aquele tempo dele de idade, que já era permitido que ele estivesse engatinhando, ele não engatinhava, ele sempre estava com a mãozinha muito fechada, sabe? Aquele pé rígido, Uhum. né? Então, assim, aí a gente começou a ver que tinha algo ali, né, que não estava dentro do esperado. E aí foi onde que a gente, né, com uma prima dele, falou assim, procura uma ajuda lá no Sara, né, eu levo meu filho lá, e aí a gente fez uma inscrição, assim, no site, e rapidamente a gente já foi chamado, 2 dias depois já me responderam, já agendaram a consulta, e levamos o Arthur para essa consulta, uma avaliação. E foi com qual especialista? Foi com um né, um neuropediatra, com uma fisioterapeuta, e ali a gente, né, no consultório mesmo, ali na consulta clínica, o médico que nos atendeu naquele dia fez alguns exames ali clínicos com o Arthur, e aí ele virou pra gente e falou: olha, de 100%, 99% seu filho tem paralisia cerebral.
E aí foi assim, de cara, né, naquela ida nossa ali. Foi o primeiro diagnóstico. Foi o nosso Foi. primeiro Como é que diagnóstico. foi a reação? Aí assim? nesse dia eu fui sozinho com o Arthur pro retorno. Os exames foi a Letícia que fez, eu fui pro Arthur com o retorno, eu sozinho, a Letícia tinha que trabalhar. Aí eu cheguei lá, aí na hora que ele me deu o diagnóstico certo, aí aquilo lá foi um baque, eu tomei um susto. Eu saí de lá chorando, eu falei, não, Aham. Deus, eu não aceito, não sei. Aí a primeira semana foi remoendo muito aqui dentro. Eu falei, não, Deus, é isso mesmo que o Senhor preparou? Aí eu fui remoendo, remoendo. Aí só que da forma que eles falaram comigo, machucou mais. Que só voltou a escutar da minha boca que o Arthur não era um debilóide, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, eu não volto nesse lugar aqui nunca mais. Esse lugar aqui não é de Deus, não. Aí eu pus comigo, eu não volto aqui mais. Aí eu fiquei uma semana, ele disse, não, vai dar certo, vai dar certo. Deus escolhe os escolhidos, que aquilo ali é só, não é pros fortes, é pros tem sabedoria, tá nesse Pra caminho. cuidar, né? É, Tá? então, teve aquele luto, né? Foi, e eu lembro que naquele dia que o médico falou pra gente ali dentro do consultório, eu virei pra ele e falei assim, porque a gente, na hora, a nossa razão, a nossa carne grita e fala assim, a gente quer ver papel, né? Provas, né? Provas, eu quero que prove. Eu lembro que na hora que ele falou Aham. assim, seu filho de 100%, 99% ele tem uma paralisia cerebral. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, como que ele tem uma paralisia cerebral? Porque o senhor não fez nenhum exame com ele. O senhor não me mostrou nada. Ele, não, a gente não fez um exame com nenhum equipamento, mas clinicamente todos os indícios é de uma criança, primeiro, pelo histórico da prematuridade, que é muito comum, né, ter alguma sequela, e segundo, por todos os sinais que ele está me dando aqui. Então a gente pode falar que o processo do luto, que isso é parte do É processo do luto, né? Quando a gente vai estudar muito. sobre o luto, fala isso. E a primeira parte é a negação, é negar o diagnóstico. Então vocês passam, já ali no Passam. consultório já começou. E aí eu lembro que ele falou assim, ô mãe, descansa seu coração. A gente vai fazer o exame só para ver aonde que foi essa lesão. E aí até então a paralisia cerebral para mim era aquela coisa assim, nossa, a paralisia cerebral vai deixar meu filho numa cama, né, numa cadeira de roda. E aí que eu fui entrar nesse mundo. Aí a gente veio embora para É, casa, né, processando, pesquisando. e aí eu já vim procurando paralisia cerebral. E aí foi me abrindo um leque, um mundo. Ele tinha 8 meses. 8 meses. Eu falava assim, gente, mas o meu filho tá olhando para mim. Que aí eu já pensava, né, uma criança mais debilitada. E Aham. aí que eu fui ver, que aí quando eu entrei nesse mundo, eu fui ver que a paralisia cerebral, ela tem níveis, né? E o Arthur tem a paralisia cerebral espástica, que foi, né, atingido nos membros inferiores, né? E Mas na aí, motora. na questão motora dele, e eu lembro que naquele dia ele virou pra gente e falou assim: olha, pode ser que seu filho não fale, pode ser que seu filho não ande, pode ser que seu filho não escute, não enxergue. Ao decorrer da vida dele, nós vamos saber aonde que ela vai afetar, porque ele ainda é um bebê. Então, e a gente já veio com esse peso também. E na medida que o Arthur ia crescendo, e a gente ia também com aquela Acompanhando, né? ansiedade, e falava assim: Deus, aonde? E aonde que vai? E aí a gente foi passando por esses processos, né? A gente ficou ali, né, naquele hospital um tempo. E aí chegou um tempo que eu falei assim, né? A gente conversou, eu falei, Pedro, acho que aqui já não é mais pro Arthur. A gente tem que procurar outros ramos, outros tratamentos. Que o Arthur tá mostrando que ele quer mais, que ele pode se doar mais pro tratamento. E aí a gente foi correndo atrás de outros Foi tratamentos. em um ou dois. Eu acho que no oitavo ortopedista Aí vocês vão achar. É achando. importante falar isso, porque às vezes os pais têm medo de trocar de Sim, Não, especialista, foi. né? E às vezes é necessário, né? E a É, gente, como pai, a gente precisa sentir uma segurança, né? Porque muito. senão parece que você tá dando murro em ponta de faca, não tá resolvendo, fica aquela insegurança. Os médicos hoje também não são tão claros, às vezes, Sim. com a gente, pra gente tirar as dúvidas, né? E sim. entender como que a gente também pode ajudar. E você falou uma coisa que é interessante, que a mãe e o pai atípico vira especialista Muito. naquilo que o filho Mas tem, né? Pode perguntar qualquer coisa que vai saber É, responder, porque realmente a gente estuda muito, né? uhum, Aquele desejo de pesquisa. ajudar o filho, né? Um sim. amigo também que ia passando pelo mesmo. Pela mesma Tá situação. começando, só que tá desesperado. Aí você dá um consolo para ele também. Uhum.
acontece muito com a gente, da gente dar uma direção, né, de indicar especialistas. O legal, assim, que a gente, na nossa vida aqui, que a gente não tem medo de uma segunda opinião, né? Sim, A gente sempre busca uma segunda, porque assim, nós não somos médicos, Sim, né? Então a gente vai em um, vai em outro. Às vezes, não é porque eu estou duvidando, mas eu quero uma terceira, uma sim, quarta opinião. Porque assim, a gente monta uma força-tarefa para o verdade. filho da gente se desenvolver, né? Eu verdade. lembro quando o Rubem era criancinha, a gente conseguiu, nós montamos uma força-tarefa, colocou lá psicopedagogo, terapeuta ocupacional, professor de apoio, professor, diretor da Uhum, escola. Ó, agora vamos acertar aqui um plano para o nosso filho se Sim, desenvolver, né? sim, Então, assim, é isso, não tem isso pronto, é a gente que tem que criar, né? verdade. Graças. E é importante falar assim, que nem todo mundo também tem essa condição, né? A É, gente verdade. vê muitos verdade. desafios aí com as famílias atípicas, principalmente a gente está lidando, né, na Aham, igreja, às vezes, com Uhum, pessoas. Aí você vê histórias muito diferentes, né? Às vezes a verdade. pessoa não tem essa condição e a gente fica muito tentando ajudar de alguma forma. Porque é difícil. A pessoa não ter essa condição de ir em vários profissionais, de juntar. A gente vê que, infelizmente, hoje a saúde pública não dá o suporte, né? Que a pessoa É. precisa, né? De uma forma, eu vou falar gratuita, mas não é gratuito, né? A Uhum, gente paga por sim, isso. Mas não tem um suporte. Então, verdade. é importante falar que nem todo mundo tem essa realidade, né? Vive essa realidade de poder verdade. juntar profissionais. Mas a gente teve essa oportunidade. E foi muito bom, né? Poder correr atrás de várias formas de ajudar, como vocês fizeram, Uhum. né? Uhum. E aí vocês foram primeiro no ortopedista, então? Sim, e eu lembro que a gente passou por esses processos, né, de médicos e aí de procurar quais que seriam os tratamentos, né, adaptados mesmo para ele, né? E eu lembro que, né, nessa sequência de ortopedistas, a gente foi e falou: "Ah, ele não tem nada". O outro a gente foi: "Ah, ele não vai andar". E aí, o outro você tem que comprar só um sapatinho melhor para ele, É mais alto ortopédico, que. mais alto que ele vai melhorar, que aí ele vai andar. E ele era uma criança que estava com 1 ano e não ficava em pé, Aham. Uhum. sabe? Não dava os primeiros passinhos e caía para um lado. Eu falava, como que um médico olha para uma criança de 1 ano que nasceu com um histórico de prematuridade e fala que ele não tem nada? E aí eu comecei, aquilo começou, sabe, gritar dentro de mim. Falei, Deus, prepara uma pessoa, eu não aceito, sabe? E aí a gente entra naquela questão com o Senhor mesmo, né? A gente que é servo, a gente tem que ter essa intimidade, esse lugar de levar para o Pai, que é Ele que nos dá a direção, que nos dá o caminho. E eu lembro que um dia lá em casa, no trabalho, eu fui pro trabalho clamando mesmo, falando, Deus, eu não aceito essa situação. Meu filho, eu vejo que ele tem potencial, o Senhor tá vendo, me direciona. E aí a gente, né, eu lembro que eu conversando com outra pessoa, falou assim: olha, você sabe que o Hospital da Baleia é referência em ortopedia e tal? E aí eu nem conhecia, então aí a gente vai entrando nesses caminhos e vai conhecendo os locais, né? E aí eu lembro que no trabalho eu liguei pro Hospital da Baleia. Aí eu liguei lá e falei que eu queria marcar uma consulta com o ortopedista. E a atendente falou comigo assim: Mas você quer marcar com qual ortopedista? Aí eu virei para ela e falei assim: Olha, na verdade eu não tenho preferência, mas aqui eu gostaria muito. Se fosse o seu filho, qual ortopedista que você levaria? Eu Uhum. tava num momento de desespero, sabe? Aí ela fez aquele silêncio no telefone e eu falei com ela: Moça, eu tô desesperada. Eu preciso de um ortopedista profissional mais humano. Eu já passei Isso por é vários verdade. profissionais e, assim, não foram legais, sabe? E aí eu fiquei Isso é falando com diferenciado. ela. Aí ela fez um silêncio. Ela, moça, é porque todos são bons, né? Porque eu meio que dei. Aí ela falou assim: olha, mas assim, eu levaria a minha filha ou o meu filho no Dr. Lucas Guerra. Ele é um profissional excelente, sabe? É um profissional humano. Acho que você vai gostar muito. Você quer marcar? Falei, quero. E aí a gente foi para essa consulta com esse médico. Chegamos lá, a gente estava, né, saindo do diagnóstico ainda com muitas dúvidas. E aí esse médico foi um médico que nos acolheu. A gente entrou dentro do consultório dele, eu me senti em casa. Ele falou, pode deixar o Arthur à vontade. E sentou com a gente ali na maca, sabe? Conversou, examinou o Arthur. Pegou o laudo do Arthur e falou assim: Você sabe o que é esse diagnóstico? E ali ele destrinchou pra gente. Foi um profissional que abriu sabe, nossa A mente. mente. E É, aí eu lembro que ele falou com a gente assim, eu falei assim, doutor, eles falaram que meu filho não vai andar, que, sabe? Eu falei com ele assim, mas eu creio na última palavra do Senhor. Meu filho não era, a gente recebeu um diagnóstico que ele não Ele nasceria, e nasceria, ele se ele nasceu. nasceresse.
nascesse, ele ia ficar na cama vegetando. É, então eu falei, aí na hora que a gente falou isso com ele falou assim: olha, deixa eu te falar, a especialidade que vocês estão me procurando, é a minha especialidade. Eu trabalho voltado para paralisia cerebral. O meu foco é esse. E aí ele foi me explicou pra gente tudo naquele dia e ele falou assim: olha, hoje o Arthur não está andando, mas o Arthur tem tudo pra andar e a gente vai colocar ele pra andar. Nossa, Você pode ter benção. certeza, o que tiver o nosso alcance vai acontecer. Ele é um menino saudável, pensa que ele é um menino saudável. E aí ele virou pra gente: a paralisia cerebral não define o Arthur. E ali eu chorei dentro daquele consultório, eu falei: Senhor, foi uma resposta do Senhor. Esse médico. E a gente tá com ele até hoje. Hoje o Arthur tá com 8 anos. O Arthur chegou pra ele com 9 meses, 1 ano, sabe? E a partir daí ele entrou com alguns recursos, né? E aí e a gente foi caminhando junto. E aí onde que ele tá indo, a gente vai indo atrás, porque foi um profissional que somou com a Tem, gente. às vezes o convênio não tá aceitando onde que ele tá mais, a gente vai lá e troca o convênio para acompanhar ele. Quando a gente acha um bom profissional, a gente tem que se É, apegar, né? Porque, infelizmente, hoje, com essa questão, né, de se falar muito desses diagnósticos, aí surge profissional, mas nem sim, sempre o profissional ele é especialista naquilo que a gente Sim. precisa. E quando acha, realmente é, tem que se apegar, né? muito. Mas vocês acham assim que mudou depois do diagnóstico, mudou a visão de vocês do que é ser pai, ser mãe? Olha, eu falo muito isso lá em casa. Eu falo assim, a gente sempre quis ser pais. Eu acho que fez com que a gente, talvez, eu falo que pais atípicos, eles têm que ser se o pai atípico ele é dedicado, o pai atípico ele tem que ser dedicado ao dobro. Porque eu falo a minha vivência, a nossa vivência com o Arthur, né? Ele é uma criança que ele gosta de brincar junto. A gente tem que estar ali acompanhando, e nem sempre quando a gente senta, a gente é só mãe. A gente senta para almoçar, mas a gente não é só a mãe ali na hora do almoço. Muitas das vezes a gente está mais no olhar de terapeuta. Filho, come, tá subindo uma escada, filho, intercala as duas pernas, tá escrevendo, pega direito nesse lado. A gente começa a ter olhares mais aguçados, né? Uhum, A policiar mais algumas coisas que talvez na maternidade típica a gente deixa mais solto, uhum. né? E querendo ou não, a sociedade em si, elas, ela cobra mais dos nossos filhos. Por exemplo, uma criança típica, às vezes ela tá fazendo uma piada, mas uma criança atípica, o olhar já é diferente. Ai, será? Sabe? Já tem aquela restrição. O que que pode vir ali? É essa pergunta que a gente tinha traçado aí. Como que foi a reação da família? Assim, de parentes, amigos, com Que o tem muito a ver, diagnóstico? né? A cobrança da sociedade começa em É, casa, né? No meio muito. familiar. Ai, Ah, no começo foi meio assustador, né? Aham, Alguns do olhar do pai e da mãe, a gente sabe que teve o preconceito. sim. Em casa vocês sentiram? É, só sim. que cá pra nós, eu falo, Deus sabe de tudo, que ele deu o Arthur pra gente, que a gente tem capacidade, com o seu Rubens, que a gente foi escolhido, não foi qualquer um. Uhum, Ele não ia dar um filho que tem esse diagnóstico para qualquer pessoa, deu para as pessoas que têm capacidade de cuidar, de né? dar o melhor para ele, fazer de tudo para ele, quando crescer tudo, ele lembrar mesmo com que eu posso dizer, As Transtorno. as dificuldades. dificuldades dele, ele tá caminhando. Eu falei, não, tive um pai e uma mãe de excelência Uhum. Aham. e me deu o foco, porque muita gente fala, não, o Arthur não pode ser assim, não. Eu trato o Arthur como uma pessoa normal, porque ele vai crescer, ele vai ter família, ele vai Preparando ele tem para a que vida, preparar né? ele Uhum. para a vida, É, porque a gente não vai estar aqui pro resto da vida, é mas isso quando mesmo. ele crescer e tudo, ele já vai estar, É isso não, ele já mesmo. está pensando no amanhã. É. E teve negação também por parte da família, tipo assim, porque às vezes, eu vou falar assim, com a gente com o Rubem, né? Às vezes eu falo assim, vou levar o Rubem no neuro. E aí muitas pessoas da família falam assim, você tá procurando um chifre na cabeça de cavalo, esse menino não Uhum. tem nada não. Tinha uma negação da própria família, e às vezes até desencoraja a gente a correr atrás de um Sim. Joga uma suporte, água. né? É. Isso aconteceu para vocês também? Olha, a gente, eu falo que, assim, a família mais próxima mesmo acolheu, sabe?
acolheu. Mas, assim, aqueles familiares que é mais distante, a gente vê quando a gente se encontra, né? Uhum. Alguns olhares, algumas palavras que é solta ao vento, que aí a gente tem que respirar, né? E falar, Senão você Senhor, faz. É uma superação, é né? uma Assim, É, além superação. do desafio de estar, né, com a criança atípica e tudo, que você se doa mais, né? A Sim. gente se doa muito mais, ainda tem que superar, né? Uhum. Outras coisas E aí. trabalha em nós isso. É, Essa paciência, esse amor ao próximo mesmo, que trabalha em é, nós o amor ao próximo. Fala, Senhor, eu vou amar só a pessoa, sabe? Eu não vou escutar o que ela tá falando, né? Porque eu falo que eu falo em reuniões de família, né? Porque querendo ou não, o Arthur é uma criança muito ativa, né? uhum. E aí, em reuniões de família, é tudo muito em excesso. É um abraço em excesso, é uma força em excesso. E e nem todo mundo tá. Tudo é já intenso, né? É muito ele intenso. quer atenção voltada para E nem ele. todo mundo tá preparado, sabe? Esses dias eu até usei Uhum. uma frase, aí o Pedro, né, aconteceu um episódio, aí o Pedro foi e falou assim: ai, nossa, eu não consigo, às vezes eu não consigo lidar com isso. Eu falei, Pedro, mas nem todo, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, É. Eu né? falei isso no primeiro podcast nosso, que eu falei Foi. assim, né? Que esse o desafio da criança atípica nos torna pessoas melhores, porque Sim, Sim, cada você dia. vai, né, trabalhando a paciência, a longanimidade, né, muito, Demais. Perdão. muito Perdão, perdão, perdão ao perdoa diabo. logo. Ó Deus, eu vou perdão, perdoar, porque eu não vou levar, é, né? E assim, passa por graças cima a de muita Deus, coisa, né? muito. E eu Uhum. falo que e nos ensina todos os dias, sabe? Eu falo que a gente fica com um olhar mais apurado para as coisas, pro outro, sabe? Eu falo que a chegada do Arthur na nossa vida nos fez pessoas melhores mesmo, e fez que o nosso olhar ficasse mais apurado pro outro mesmo, sabe? Pro nosso próximo, que às vezes a gente passava talvez do lado antes de viver aquilo, não achava. Eu mesma, né, antes de ter o Arthur, vi uma criança e às vezes aquela criança ele tava ali fazendo uma birra, alguma coisa, ai, gente, cadê a mãe? A gente sempre fala, cadê a mãe dessa criança? E É. hoje eu vivo isso. Aí quando a minha mãe, às vezes ela tem mania de falar, nossa, criança pirracenta, eu falei, eu falo com ela sempre, nunca fala isso mais, mãe. Porque às Essa vezes você não palavra. sabe aquela criança ali, o que aquela família tá passando, se realmente é uma pirraça. Porque hoje o meu olhar é diferente quando eu vejo uma criança numa rua, sabe, fazendo alguma coisa assim. Porque eu penso assim, será que ali também não tem uma criança atípica? Não tem uma mãe pedindo socorro, né? E aí a gente vai se tornando essas pessoas mais, né? Sensíveis a quem está ao nosso redor, visualizando melhor, né? Quem precisa mesmo. Às vezes, de estar ali nem é conversar, é só chegar ali, dar um abraço, né? Às vezes a pessoa tá precisando só, nem que você fale nada, né? Só tá Só de ali com você, ela. eu te entendo. Uhum, É, sim. eu e Arthur ia muito para as terapias de ônibus, né? Uhum. Uma vez teve uma cena no Milionário, a gente tava indo pra terapia, e se ele gostou da pessoa, ele vai lá, dá um abraço. Aí tava passando um senhorzinho, aí do nada eu seguro a mão dele forte, né? Ele soltou minha mão, foi lá e deu um abraço no senhor. O senhor sentou no meio-fio assim, começou a chorar, chorar, chorar. Porque eu tava precisando, acho que era 7h30. Eu ganhei meu dia, não quero mais nada. Olha que benção, cara. Pois é, aí a Você gente. falou no, Sinceridade da criança. o amor puro, né? Isso é a É. espontaneidade, né? É interessante. Você falou aí de ir para terapia de ônibus. Isso aí, né? Eu queria É. falar um pouco sobre isso, né? A necessidade dos recursos empenhados, né? Nossa, a gente passou por uma fase assim, né? Nessa Foi época a gente não tinha desde. carro. Não, quando a gente teve o diagnóstico É. de que ela ia ter que ficar internada no Vila da Serra, eu trabalhava em Betim. Bom, Aí eu pegava o atravessava. serviço 6 horas da manhã. Nossa, Aí é largava uma 2 e viagem. pouca, Betinho, Uhum. Vila da Serra. aí saía do hospital 4h30 da manhã, ia pro serviço, do serviço só em casa, tomava banho e voltava pro hospital de novo. Só você que ficava com ela ou Aí tinha minha mãe, às suporte? vezes, Minha E de sogra uso ficava de ônibus. de de ônibus, ônibus. eu fui tirar carteira em 2019. Quem Aham, tinha carteira na época era só ela. É. aham. E a gente não tinha carro na época, Era. né? O Senhor Aí foi, né? depois inventou, o Uber ficou mais moderno e começamos a Isso. pegar o Uber. Mas Entendi. tudo era Era ônibus. É uma coisa assim, né? Interessante a abordar, porque tem muitas famílias atípicas no Brasil hoje, Muito. que não têm acesso, né? Graças a Deus por vocês foram, né?
evoluindo também financeiramente, sim. junto com o tratamento, né, do Verdade. Arthur Foi e mesmo. tal, mas tem pessoas que às vezes não têm nem essa oportunidade. Então, assim, a importância, né, de procurar políticas públicas É, para essa situação, porque Sim. assim, são muitos recursos, né? é. Muitas as pessoas não têm ideia quanto que custa um neuro, né? É, E, e por não exemplo, o anda SUS, né, ele oferece lá uma terapia ocupacional de 15 em 15 dias, uma aqui, vez por Nossa. mês. Que não tem olha lá. Não vai resultado, mudar né? nenhum, como Geralmente 30 é até minutos. mais. a criança precisa de uma sequência, no mínimo Nossa. semanal, uma vez, no É. mínimo uma Sim. vez. Aí o SUS oferece uma vez por mês. Como é que faz, né? É. Então, assim, é um grande desafio que os pais atípicos aí têm, né? Nós temos esse desafio também aí, já estamos aí, nós estamos com 10, vocês com 8, e assim, é Deus mesmo que tem nos É. sustentado, né? Eu falo muito isso, eu falo assim que a diferença de estar, né, nesse meio de ser família atípica é a gente saber que a gente tem um É, pai que tá ali cuidando, que tem dia que a gente tá muito forte, tem dia que a gente tá muito fraco, e se a gente não correr pro colo do pai e falar assim, Senhor, me sustenta, a gente não é nada, porque é ele que nos sustenta todos os dias. Tem dia que você tá. Eu falo que essa semana mesmo foi uma semana pra gente, né? Bem complicada, onde que o Arthur precisou passar por um exame que ele tinha que ficar 3 horas dentro de um laboratório. E a gente clamou muito que o Senhor, naquele dia, trazesse uma calmaria naquele ambiente pra gente e pra ele, porque ele precisava estar calmo, né? É um exame que não tinha nenhuma medicação para que ele tomasse, a não ser a medicação que ele toma no dia a dia, Uhum. mas que precisaria dele, sabe? Que ele estivesse bem ali. E graças a Deus, né, o Senhor teve no controle, conduziu as pessoas que estavam ali, conduziu o Arthur e correu tudo bem, a gente ficou muito feliz, né? Igual quando vocês falaram de tratamento, a gente faz tratamento em alguns lugares, em uma desses lugares, que é uma ONG que o Arthur faz, que eu falo assim, que também foi presente do Senhor na nossa vida, onde o Arthur tem um tratamento assim completo, né? Da parte clínica, da parte das terapias. E a gente é muito bem Cócega, assistido. botinha, Qual que é o nome da ONG? Porque às vezes AMR. AMR, Associação Brasileira de Reabilitação, né? E onde é? Ela fica ali no Alto do Mangabeiras, Uhum. sabe? É uma ONG assim, que a criança entra lá, né? Fica até os 18 Ela anos. tem algum custo? Vocês têm Não, algum nenhum custo? Não. custo. Então, assim, Tá ele bom. tem um atendimento lá até 18 anos, né? Com toda a parte E clínica, o a parte. deslocamento é um custo também, O né? deslocamento é um Mas eu custo. falo assim, é interessante às vezes as pessoas saberem, para saber que existe esse lugar, Sim. que eu, por exemplo, não conhecia, Aham. né? Às vezes as pessoas até têm um recurso disponível, mas não conhecem. Então, Sim. esse ambiente aqui do Acho que podcast até ajuda a promover também Sim. informação nesse E eu sentido, falo né? que lá foi assim, um desatar pra gente, né? até os 5 anos que eles Eles pegam. pegam lá até 5 anos de idade e Idade. essa criança vai com tratamento até 18 anos Nossa, lá, Que legal. que lindo, né? que lindo. Mas é um Precisar trabalho de cadeira de maravilhoso. roda, fazer as botinhas, igual antes a gente pagava as botinhas, era tudo Uhum. particular, que a gente tava na fila. Que a gente ficou sabendo dessa através do Lucas Guerra, vai lá na MR e faz lá. Que legal. Aí era particular, e depois que a gente conseguiu a vaga dele, Uhum. ele faz esporte, faz música, Faz as Aham. terapias, as consultas médicas, né? Neuro, neuropsiquiatra. tudo tem, Que né? lindo, que lindo. É um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer essa ONG, ela fez 60 anos, né? Então é uma ONG que já tem toda uma Nossa. história aí, né? Ela Uhum. tem muito tempo aí no mercado e que ajuda muitas famílias, sabe? E o Arthur, ele teve algum outro diagnóstico ou é só de E aí, paralisia? o Arthur, né, no decorrer da caminhada, ele vinha sobre uma investigação do autismo, né? E nunca fechava, porque era pontos muito pequenos característicos do autismo que estava meio que camuflado ali dentro da paralisia. Uhum. E aí custou sair esse diagnóstico. E aí Tem eu pouco lembro, tempo. tem pouco tempo, foi de 5 para 6 anos, né? Uma coisa assim, se eu não me engano. Uhum. E aí eu lembro que quando o médico falou com a gente, ele, olha, vamos fechar. Fechamos o diagnóstico do autismo do Arthur. Foi difícil, mas fechamos. Aí ele olhou pra gente assim, e a gente falei assim, tá, doutor. Ele falou assim, não vai falar nada. Eu falei, doutor, a gente já tá nessa caminhada lá atrás. Então o autismo veio, amém, sabe? A gente vai correr atrás dos tratamentos também,
porque Arthur já vinha fazendo as terapias, né? Que são coisas bem ligadas umas às outras Uhum. mesmo. Não foge muito, os tratamentos da paralisia não foge muito dos tratamentos do autismo. Uhum. Lógico que aí você pega pontos mais específicos do autismo, e aí agora, recentemente, veio o TDAH. Porque eu lembro que a neuro falou assim, olha, pensa que a paralisia é como se fosse um guarda-chuva, e dentro dela pode vir várias síndromes. Uhum. E aí, no decorrer da caminhada do Arthur, a gente vai, né, tirando aí o que tem dentro desse guarda-chuva e o que não tem. O TDAH a gente via muito gritante, né? E aí agora que, né, depois de um psiquiatra, a gente fazendo toda a avaliação com o neuro e tudo, que fechou o TDAH também, Uhum. eu falei assim, eu sempre enxergava muito mais o TDAH do que o autismo, sabe? Porque Uhum. passa um mosquito, tira ele do centro ali da atenção, ele desfoca muito fácil, né? Mas assim, eu falo que quando veio esses dois últimos diagnósticos, a gente permaneceu firme, sabe? Permaneceu no Senhor, porque se até aqui ele nos sustentou, né? Verdade. Então É quem ele que é a é ele que é a cabeça, base. né? A Passar base por de isso tudo. com Deus É, É diferente, leve. né? Fica é mais diferente. leve. É diferente. É aquela coisa que Jesus fala, né? Trocar o fardo nosso, que seria pesado sem ele, pelo dele, que Leve, é leve. suave. E eu acho que esse texto que a gente começou norteia muito mesmo a nossa vida, Uhum. né? A gente entende Sim, que realmente Deus tem uma história com os nossos filhos, verdade. independente de diagnóstico. E primeiro, eles são uma pessoa que foram formadas por Deus e que o diagnóstico não vai impedir deles serem o que Deus fez para eles serem, né? A história Sim. que Deus escreveu para eles. Então, por isso que quando eu pensei em vocês, eu pensei nesse texto por isso, porque eu vejo que vocês têm o mesmo pensamento que nós, né? Uhum, De entender isso, que os nossos filhos têm um propósito em Deus, verdade. independente do diagnóstico, É. né? E uma coisa que eu queria falar, que o Arthur, ele é não verbal. Isso. Como é porque ele se comunica tão bem, quem Dá pra não entender conhece o tudo que Arthur, ele, se ele o que tivesse ele quer. aqui, ele Aham, estava conversando com a sim. gente, mesmo sendo uma criança não É. verbal. E aí, como é que... Pois é, o Arthur é não verbal hoje, né? E eu lembro que há muito tempo atrás, há muito não, um pouco tempo atrás, né? Eu lembro que eu ainda me questionava, sabe? E questionava a Deus também, falava assim: ai, Senhor, meu filho não fala ainda, sabe? E aí eu falava: "Ô, Senhor, o Senhor vai permitir que meu filho ainda não fale, ele vai falar?" E eu tinha aquela angústia ainda dentro de mim, que eu queria. Eu lembro que quando ele entrou para a primeira série, eu lembro que eu fui buscar ele na escola e os meninos saíram falando, sabe, no primeiro dia de aula, com a mãe, como é que foi a aula e tudo. E na hora que eu peguei ele, eu lembro que, tipo assim, o coração apertou, sabe? E eu perguntei para ele assim, filho, foi legal? E ele não me respondia, sabe? E aquilo me deu uma angústia, eu vim chorando no carro e falei assim, nossa Deus, eu queria tanto escutar meu filho falando o que é que foi de merenda, como que foi a escola, como que foi o dia. Aí o Senhor falou comigo naquele dia ali e falou assim, você precisa escutar a voz do seu filho ou a minha voz? Eu falo por ele. E eu lembro que e a cara e o sorriso dele era até aqui, sabe? E ele Aham. sorria. E eu olhava para ele e falava assim, na hora que o Senhor falou aquilo comigo, eu falei assim, mas ele tá feliz. Ele tá feliz. E aí o Senhor foi trabalhando isso em mim. Hoje, quando você me pergunta, e aí a fala? Se essa fala vir, amém. Se ela não vir, amém também. Eu aprendi, sabe? O Senhor me ensinou a me colocar nesse lugar de dependência dele. E hoje, igual a Renata falou, o Arthur, ele se comunica do É jeito dele muito bem, fácil. Ele consegue se sabe? comunicar, né? Ele Tudo não que é uma ele criança que quer. passa aperto, né? Ele tá com fome, ele se dá o jeito, ele tá com sede, ele quer, igual, por exemplo, eu falo do banheiro, né? E ele sempre, eu falava assim, filho, e eu pensava muito nisso na hora que ele fosse para a escola, que, né, no desfraude que foi muito difícil, né? Uhum. Por ele ser não verbal, então o desfraude para a escola foi muito difícil. Aí eu falava, ele tá com 8 anos, ele foi para a escola, quando ele foi para a primeira série, ele com 6 para 7 anos, eu falei assim, nossa, os amiguinhos, né? Porque é uma fase, são Uhum. crianças. Eu preciso ter conseguido esse desfraude. Mas sem a fala, para que as pessoas que estejam ali com ele entendam como que vai ser. E aí a gente começou a trabalhar, né? Eu pegava um bonequinho, ia com ele pro banheiro e falava com ele assim, filho, quando você quiser ir no banheiro, como é que você vai falar com a professora?
Uhum. Aí ele colocava a mão nas partes íntimas, né? No bumbum e tal. E, né, eu falei pro 1 e pro 2, filho. E aí ele me mostrava, Uhum. sabe? E aí na escola a professora falava assim, gente, é impressionante como é que o Arthur, quando ele quer ir no banheiro, ele mostra, ele faz, ele me chama, ele me balança e mostra. Aí eu pergunto pra ele o que que é, ele mostra o que que ele quer fazer. Ela é impressionante como que a gente consegue entender. E aí hoje, agora ele começou a fazer um Já sai o som de xixi. então, tipo assim, Aham. os sons estão mais claros hoje. E ele, Uhum. do jeito dele, ele tem, assim, sabe, nos surpreendido. Que Sim, bênção. sim. É desafiador essa parte do Muito. desfraude, né? Que a gente também Nossa, teve, É, passou por esse inúmeros É, desafios. processo, né? É, muito. vocês fizeram igual nós, a gente vai comemorando Muito! cada passo. Ia pro Não, banheiro e a gente não bater palma. É Eu isso nunca me mesmo. imaginei nessa situação e hoje a gente tá aqui. É tem tão hora que já Nossa, sai né? vazado, vai pro banheiro lá, abaixa a calça, você mesmo vai. é É, resultado, isso né? é muito Independente. interessante. E é Eu acho lindo ver que isso. a nossa comemoração é isso, de ver o filho conquistando independência em coisas que às vezes as outras pessoas Nem Uhum. dá nem dá importância, mas pra nós é, é a São melhor. Celebramos, né, pequenos detalhes. avanços, E né? a Lê fala Isso uma é coisa que eu lembrei importante. muito de Paulo, quando ele fala assim: eu sei estar contente com muito, com pouco. Quando você falou, se a fala vier, amém. Se a fala não vier, É, amém. É o que a palavra de Deus nos ensina, né? sim. A gente confia no Senhor que o que vem dele para nós é o melhor que ele tem para nós, né? Uhum. A gente confia nisso. E aí as pessoas pensam, você é louco É, falar uma coisa muito. dessa, É, né? Mas a gente que vive essas experiências com Deus, a gente entende que Ele está nos tá. capacitando, né? Cada dia mais. É. Nos E capacita. eu acho tão interessante, às vezes eu vejo uns stories do Uhum. status do WhatsApp do Pedro. Sim. Você vai com ele pro Mineirão, né? Aham. Leva ele pro Mineirão, eu vejo lá. E como é que é essa experiência, assim? Ele participa ali. Participa e ele igual tem a área reservada lá para as pessoas Fala sobre isso, especial. como que é lá no Mineirão essa área, que às vezes É as pessoas na não arena conhecem, né? agora, né? Tem a Uhum. área reservada, aí tem as cadeiras, só fica as pessoas mesmo que tem Pessoa especial. atípica. É, Uhum, não pode, se você quiser chegar lá, você não pode entrar, fica o uhum, segurança fechando. uhum. Só que o Arthur não gosta de ficar lá, ele quer ficar na muvuca, no povão. Aí é uma É. luta com ele, na hora que, ainda mais quando ele vê os pessoal balançando a bandeira, aí ele quer ir lá no meio, pegar a bandeira para balançar também. Uhum. Atleticano Ele mesmo. quer filmar Muito mesmo, ele, atleticano. É. tudo dele foi. Se eu pôr a blusa do Galo, pra ele eu tô indo pro estádio. Ele Entendi. já Aí quer. ele já aí vai caladinho no quarto dele, abre a gaveta, vai lá, troca a roupa dele toda e põe a roupa do Galo. E assim, Pedro, para você que é pai, tá vivendo essa experiência com ele, você já pensou em algum momento que você não viveria essa experiência com seu filho? Ou você sempre acreditou que não, eu vou Ah, levar meu não, filho comigo? quando no começo eu pensei, vai ficar mais no mundo dele, né? Uhum, Mas aí todo dia ele não me surpreende, o jeito dele agir, o jeito. Todo dia eu chego em casa, tem uma novidade que ele me surpreendeu. Mas eu não imaginaria como já tá, eu não imaginaria não. uhum. Seria que tava mais lento, mas Deus Nos surpreende, né? surpreende todo E dia. eu acho interessante a Lei falando assim, todo momento, que eu acho que é importante para quem é mãe, quem é pai atípico, é você acreditar no potencial do seu filho. Muito. Eu acho que isso é que faz a gente Ele é correr atrás capaz. mesmo, e Sim. atrás não. Eu sei que meu filho pode fazer isso, então eu vou dar o que é o recurso necessário que ele precisa, né? Um dos desafios é tentar extrair o máximo daquilo que ele é capaz. Acho que Sim, a isso é. gente a gente faz muito isso com o Arthur, né? Eu tenho uma cunhada que ela até fala, eu acho legal que vocês não dão mole pro Arthur. Sabe por É, quê? Eu até falei com ela, falei assim, porque eu não vejo a condição do Arthur, sabe? Eu não olho o Arthur com a condição que limita ele. Uhum, E a gente sempre, às vezes, a gente dá a primeira orientação e a gente fala com ele, não, faz, você consegue. Se você não conseguir, a gente tá aqui para te ajudar. Então, a gente sempre faz isso com ele, sabe? De jogar ele para frente, de incentivar. Porque eu falo que muitas das vezes a gente olha com aquele olhar, meu filho não consegue. E às vezes eu escuto até de mães, né? Nesse uhum. mundo nosso atípico, meu filho não consegue. E a gente tem que entender que a palavra, ela tem poder, É verdade. sabe? Eu falo que a palavra, ela tem poder. Então,
toda vez que nós declaramos algo positivo, vai vir, sabe? O Senhor vai trazer a revelação dele, vai trazer a glória dele sobre ele. E eu sempre, quando a gente vai orar com o Arthur, eu sempre falo que a vontade do Senhor seja feita na vida dele, sabe? Uhum. Que o Senhor use ele do jeito que ele é, da forma que ele quiser, né? E a gente sempre declara sobre isso, sobre a vida do Arthur. E que onde quer que ele chegar, que ele seja bênção. Aí a gente fala isso, e eu lembro que a minha cunhada falou assim: eu acho lindo a forma que vocês conduzem o Arthur, que vocês não limitam ele. Uhum. E aí, às vezes, ele cai, filho, levanta, levanta, você consegue, Não você vai dar pôs ele numa certo. redoma de Isso, a vida. gente não colocou, porque muitas das vezes a gente quer também, ai, meu filho não, vou proteger ele aqui porque ele não está preparado para estar aqui. Eu falo que a escola é esse desafio, não vou pôr meu filho lá não, porque, né, você quer colocar, e não é assim que a gente vai ajudar eles, né? É. Liberar ele pro mundo. A Vocês gente... têm pensado assim, né, de quando o Arthur nasceu até hoje, a sociedade, né, tem se tornado mais inclusiva ou não? Eu acho que a gente tem caminhado para este lugar. Falta muito, falta muito. É. É, E você? Eu fiquei meio. Pode, que pode dar sua acontece? opinião. Vamos ver a opinião do Pedro Uhum. aqui. Uhum. Ah, pode falar aí. Mas assim, falando sobre isso, a gente queria que vocês falassem um pouco do projeto que a gente tem lá na nossa igreja, né? Em qual vocês Sim. também fazem parte. Qual que é o olhar de vocês sobre isso? Porque até pouco tempo atrás era algo que não era se falado na igreja. É, pode ser uma visão que não há necessidade disso. Qual que vocês acham que é a importância desse tipo de trabalho de inclusão na igreja, no ambiente da igreja? Qual a diferença vocês têm visto com o nosso ministério lá, que é o Ministério de Inclusão? Qual que é o olhar de vocês sobre isso? Eu acho assim, acho não, tenho certeza, né? O ministério foi um ministério assim Bem, que veio para somar mesmo muito. Eu falo a gente que vive, né, esse mundo, a gente sabe a necessidade que tem, principalmente dentro do ambiente da igreja, né, que muitas das vezes essa família chega ali destruída e é onde que a gente quer o quê? O socorro, o abraço, o olhar que tá te entendendo, e às vezes não tinha, né? Porque não tinha aquela pessoa ali que às vezes como na dinâmica ali, isso era disperso dentro da igreja, ou então era, por exemplo, se você chega com uma criança, ou até alguma outra pessoa, né, que tem alguma necessidade maior, essa pessoa ficava ali dentro invisível, ou se era uma criança bagunceira sem limite. Uhum. Eu acho que o ministério ele trouxe para abrir o olho da igreja para essas pessoas, sabe? Tipo, não, são pessoas que estão ali, que estão pedindo socorro, que precisa de um toque, um abraço, a gente, né, tem um irmão lá que ele deu, né, esse testemunho no workshop que a gente fez de como foi necessário ter uma pessoa ali para falar a dinâmica que estava acontecendo naquele culto, que ele não tinha, né, tinha a perca da visão. E aí, às vezes, aquilo ali era despercebido dentro da igreja. Tipo, tá ali quietinho, tá bom. Uhum. E não, né? Essa necessidade é importante. A gente viveu com o Arthur. Eu lembro que quando o Arthur era menorzinho, o Arthur chorava muito. Muito mesmo. E aí, às vezes, né, corria, chegava no culto, tinha só a parte de cima, sabe? Liberada embaixo, não tinha cadeira. E aí a gente sentava com o Arthur lá em cima, e o Arthur chorava muito. E aí eu lembro que às vezes a gente tava e o Arthur gritava lá em cima. Então, assim, todo mundo lá embaixo olhava pra gente, né? Cadê? Porque essa criança não para de chorar? E era uma criança que já tinha um diagnóstico, mas que a igreja em si não conhecia. Uhum. Ou conhecia, mas assim, não entendia, né? E aí É. levou esse esclarecimento. E a gente permaneceu firme, mas assim, tinha vezes que eu falava assim: ai Deus, eu não sei se eu vou no culto, não. Porque eu vou chegar lá, meu filho vai chorar, Uhum. e aí não vai. Sabe, todo mundo vai ficar me olhando e as pessoas julgando, aí a gente pensa no julgamento, esquece que a gente tem que olhar para Cristo, mas que a igreja em si tem que ser conscientizada, né? O bom que vocês persistiram, né? Não se isolaram. sim, Sim. e veio também o ministério, abriu o leque também Não de muito. muitos Eu ministérios da acho que a gente, igreja. enquanto É. pai, faz esse papel na sociedade também de informar. Porque, como a gente falou, como Sim. a gente se torna meio que especialista, a gente acaba informando também as outras pessoas. E eu acho que o Ministério de Inclusão, um dos papéis principais
é esse, né? De dar informação. Porque Sim. realmente, às vezes, a pessoa não viveu aquela realidade. Não tem É igual a gente nem falou, noção, antes né? Não tem disso a gente noção. olhava também e falava assim, nossa, Aham. que menino pirracento. Sim. Não, né? menino chorão não tem mãe, não tem pai. É Eu verdade. falo que é muito lindo a gente ver, sabe, o Ministério de Inclusão dentro da igreja, onde que a gente, né, que o Senhor tem levado a gente, né? Pessoas que talvez estavam fora da igreja, pela condição que estava ali vivendo na família, né, atípica, que hoje está retornando para o centro, né, da vontade do Senhor, porque hoje tem pessoas ali que elas se sentem, querendo ou não, se sentem seguras, né, que tem um ministério ali Sim, conduzindo, tem. né, Uhum. e o reino é isso, né, Renato? Você fala Fica muito com isso. vergonha de levar o próprio filho. É, Aí não, ali agora tem um ministério que abraça, porque muitas das vezes a mãe vai com a criança, só que tem uma pessoa da igreja lá, só que não tem noção, não sabe, aí aquele menino tá correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Agora Deus presenteou vocês com esse ministério, a sua família, nós, né? né? É, Nossa. não. Pra abraçar, Acolher, né? acolher a igreja toda e ali a intenção mais é abrir. É. É igual no dia que foi lá no lote, Ah, sim. Ah, tá. que Ah, foi A sim. gente foi fazer oração, é, que a nossa igreja aí está em construção, só para a pessoa entender, e a É. gente foi no lote fazer a oração, né, inicial para aquela construção, para dar tudo certo. E aí, Pedro, o que aí aconteceu? o Arthur tá com aquele vidrinho de óleo, né? Aí Uhum. tava ungindo. Aí como que chama? A Cíntia. A Cíntia tava no cantinho onde que ia ser. Eu não sabia que ia ser O Ministério o Kids. Ministério Kids ia estar lá. Aí só que ela tinha esquecido o óleo dela na igreja. Uhum. Aí o Arthur tava ungindo, aí o Arthur soltou minha mão, foi indo até lá em cima. Aí chegou, mandou ela abrir a mão e jogou o óleo ungido na mão dela. Ela começou a chorar. Aí ela foi depois comentou até que a Letícia Uhum. viu a presença de Deus e ela tinha esquecido o óleo dela e ela estava lá. Aí o Arthur foi lá, encheu a mão dela e ela. Ele é muito sensível, né? À presença Sim. de Deus, à voz de Deus, aos É. comandos, né? Nossa, a Eu acho gente que essa vive muito isso. pureza É. ajuda muito, Ele né? me A gente. surpreende. A gente teve, né, o congresso lá do Kids, né, na igreja, e foi para mim, assim, um dia muito lindo, sabe? Porque muitas das vezes essas crianças são desacreditadas na fé também. Aham. São crianças que você fala, não tá entendendo nada. Não tem Ou capacidade não de precisa, decidir, É, né? não Não, e aquele precisa. abraço do Rubens nele, você vê É, os dois ali, eu falei assim, eu senti Foi tanto lindo. o toque do Senhor ali naquele momento, porque ele, na hora que, né, a tia Di fez o apelo lá e ele levantou a mãozinha dele. Outras vezes eu já tinha perguntado para ele se ele queria aceitar Jesus e ele falava assim. Não. E naquele dia foi espontâneo, eu não vi, ficou né? sozinho, né? Ele A fica tia Iris sempre que com nós. viu ele com a mãozinha levantada e foi lá na frente e eu falei, você quer, filho? E que aí a tia Iris viu ele levantando a mãozinha, que ele permaneceu, ele foi a única criança naquele dia no culto da manhã, então, tipo assim, não foi uma influência do homem, né? Foi o Espírito Santo que agiu ali naquele momento, Convencendo, né? convencendo. E Glória eu a falei Deus. assim, eu fiquei tão feliz, tão grata ao Senhor, que eu falei assim, que muitas das vezes, até nós, né, nesse momento, fala assim, Senhor, será que meu filho está entendendo mesmo o que está sendo ministrado para ele? Como a gente leva a palavra do Senhor para ele? Eu falo que foi aquilo ali, foi falar assim, uma presença do Senhor mostrando pra gente, eu estou em todo o tempo, ele está entendendo sim, Testificando, né? testificando. E aí eu vi na foto depois o abraço do Rubens, e eu fiquei olhando aquela foto, eu falei assim, foi o abraço mais puro, eles se entendendo ali, É, Os né? dois, não precisou. Foi do muito jeito lindo, dele, foi muito eles. lindo. Foi lindo mesmo. E E foi enquanto espontâneo também. Muito. Eu tava com o Uhum. Rubens, assim, quando ele viu o Arthur aceitando Jesus, o Rubens saiu de perto de mim, foi lá e deu um abraço nele. Foi É lindo. Bênção de lindo, Deus foi é lindo. tremendo. Glória Deus a é bom Deus. com a gente, Muito, né? muito. A gente até emociona, né? De Uhum. ver É os lindo nossos demais. filhos vivendo. Gente, a gente não precisa se esforçar assim, no sentido de que você tem que ir lá fazer. Eles são Isso. espontâneos em Verdade. Deus. É. E eu acho que é o prazer maior que a gente tem, né? De ver eles Uhum. fluindo naquilo que Deus chamou eles. Sim. A gente só tá cumprindo nosso papel Verdade. de ser o arco, né? Que tá Uhum. lançando as nossas flechas. que são Proporcionar, né, uma flechas, experiência né? com Deus. Verdade.
E, ó, gente, o nosso tempo, pai e mãe, tipo, chora à toa, viu, gente? verdade. Repara, não. Mas eu queria, assim, a gente tá quase finalizando, vocês falassem as maiores alegrias e conquistas que vocês tiveram até hoje com o Arthur, assim, pra vocês. A minha maior alegria foi quando ele fez a primeira cirurgia dele Cirurgia de... de Botox, fez a aplicação de Nas Botox para. perninhas. É. Isso eu fecho o olho, Pra eu lembro, incentivar ele, porque ele não andava ainda. eu Uhum. lembro. E ele só engatinhava. E nesse dia no serviço lá foi tão cansativo, eu cheguei Foi um final e de era semana. de ônibus também para trabalhar. Eu cheguei cansado, aquele lá, tava no desânimo. Aí eu abri o portão lá de casa, quem que veio andando? Nossa, Deus. Que Oh, aquilo alegria. ali, É, eu fecho o olho foi. assim, eu vejo ele, que ele andava com as mãozinhas pra cima, pra ele ter equilíbrio na época. Uhum. Aí aquilo lá foi, Deus, você é Deus mesmo. Foi né? lindo, foi Glória a lindo. Deus. E ele foi pro lado do Pedro, assim, que foi aquilo, ele foi a primeira vez que ele andou Aham. mesmo, Vou com mandar o as vídeo. mãozinhas pra cima, assim, sabe? E abraçando o Pedro. Foi um final de semana que o Pedro tinha trabalhado. O Pedro ficou sábado e ele chegou no domingo, né? Uhum. E aí ele foi assim, abraçando o Pedro, assim, e aí a gente fez uma festa, porque aí ninguém tinha visto o Arthur andar, nem Aham. eu. Ele começou aquele dia ali, o final de semana, e eu fui estimulando mais, e no domingo ele andou sozinho até o portão para encontrar com o Pedro. Foi muito lindo, a gente tem um registro disso, sabe? É, Não, nossa. mas assim, até hoje a gente não tem como não chorar, se emocionar pelo cuidado do Senhor. E ali foi eu falei assim, e ali eu lembro que naquele dia eu falei assim, gente, a criança que não iria andar. Então, É tipo, o... pra Deus não tem nada impossível, O né? nome dele já tá falando Arthur, É, papai, mamãe, Aham. tá saindo é, Letícia já tá. Já tá Uhum. saindo, a né? minha, eu falo que a minha maior alegria, sabe, é ver o Arthur saudável e feliz. Porque a gente, às vezes, eu falo que os nossos filhos são crianças que eles têm uma rotina tão exaustiva É. que nem certos adultos têm uma rotina que os nossos filhos têm, né? Uhum. Então, eu falo que o Arthur tem uma agenda semanal, sabe? Ele tem várias terapias, consultas, ele não tem aquele momento igual ele estudar à tarde. Eu falo que muita criança tá acordando, assiste um filme, toma café ali sentado no sofá, toma um banho e vai pra escola. Não. Os nossos filhos não, eles levantam cedo, começam a rotina, o Arthur começa a rotina dele 7 horas da manhã, e aí ele já chega, toma banho, almoça, vai pra escola, e aí às vezes ainda tem atividade depois da escola. Uhum. E aí, às vezes eu paro e penso assim, falo assim, ô Senhor, mas eu louvo o Senhor, porque mesmo, sabe, com essa rotina exaustiva, quando ele chega com aquele São sorriso, felizes. feliz, ele me desmonta, eu falo É. assim, tá dando certo, sabe? Tá dando certo, por mais que, né, a gente às vezes queria que eles fossem só crianças ali brincando, né? Mas que a gente também não esqueça que eles, além desse diagnóstico, dessas terapias, eles são crianças mesmo, Uhum. e eles precisam desse tempo deles também, né? É. E vocês têm algum recado assim que vocês acham que vocês poderiam deixar para pais e mães que estão vivenciando esse processo aí de diagnóstico? Qual mensagem que vocês teriam assim para deixar para os pais? Olha, uma mensagem que eu deixo que eu levei para a vida, sabe? Que o diagnóstico não pode definir o nosso filho. E que é necessário passar pelo luto, sim, porque é ali que você vai amadurecer, mas que não é necessário que você permaneça no luto e que não faça daquilo do diagnóstico um peso, sabe, para a vida, que não carregue aquilo como um fardo, porque aí sim vai se tornar um fardo. E que independente do diagnóstico enxergue ali a criança, sabe, o seu filho. E faça o possível, acredite no potencial dele, sabe? Não acredite, por exemplo, igual a gente, não vai falar, não vai andar. Acredite no potencial mesmo dessa criança. Não desista, sabe? Procure ajuda quando for necessário, que muitas das vezes a gente vê mães, né, que estão num processo ali de depressão e, né, de falar mesmo, de pedir ajuda quando for Abrir o necessário, abrir coração, o né? Para coração. quem E pode estar Pedro, ajudando. para Não os adianta pais, né? você abrir o coração para uma pessoa que vai te colocar mais embaixo. Procurar um lugar mesmo onde que a pessoa vai te ajudar, te dar alegria de novo, né? Que muitas das vezes são muito mães solo também, né? É. Os pais a gente vê muito essa realidade, os pais irem embora, né, Pedro? E É, você, como pai, o que que você quer falar para esses pais, para eles permanecerem firmes no lugar?
O que eu falo é se te deu um filho, se ele é normal ou ele veio com alguma dificuldade, abrace, porque é um presente, Deus te deu, foi um presente, não foi uma coisa qualquer, não. É uma coisa que você tem que abraçar e família para construir não é fácil. Mas se você estiver na presença de Deus e permanecer, tudo fica leve. Glória a Verdade. Deus. Verdade. Glória a Deus. Permanece. Que benção. Nós estamos aí nos últimos segundos aí do podcast, né? Queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Né? Vocês são um exemplo para nós, né? Exemplo de superação, exemplo de fé, de perseverança. Amém. Que o Senhor venha continuar, né? Amém. Derramando as bênçãos dele sem medida sobre a vida de vocês Amém. dois. né? Gente, muito obrigada pela presença. E tamo junto e de vez em quando a gente Amém. bate outros papos aí, porque eu Sim. sei que tem muita coisa pra gente Sim, compartilhar isso ainda, vai né? ser só o começo do Só Pode o Incluir, início. É e isso, você vai né? expandir muito. Glória a Amém, Deus. amém. Então, Inclusive- gente, pode falar, Pedro. Não, é igual. Isso vai, questão de expandir é que a gente vai ser a ferramenta para levar o mundo. Isso, Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Então, a gente está finalizando, né, esse episódio e a gente vai ter mais. Segue aí as nossas redes sociais, compartilha com quem você acha que é importante ouvir, né, o que a gente falou aqui e tamo junto. Deus abençoe. Amém.